Nosso convidado nessa edição especial do Conversas com o Meio é o governador gaúcho Eduardo Leite, do PSD. E olha, a gente está na reta final dessa decisão do partido. Nas próximas semanas, o presidente do partido, Gilberto Kassab, junto com as outras lideranças, tem 3 candidatos e de um deles vai sair o escolhido para concorrer à presidência da República pelo partido. A gente está falando de Ronaldo Caiado, de Goiás, de Carlos Massa Ratinho Júnior, do Paraná e, claro, do Leite, que é o nosso convidado hoje. Na semana passada nós recebemos aqui Ratinho Júnior, hoje Eduardo Leite. Quem é Eduardo Leite? O que é que ele pensa? Que tipo de presidente da República seria Eduardo Leite? Como é que ele vê a tentativa de golpe de Estado? Como é que ele vê o problema de corrupção do qual o PT foi acusado durante boa parte da década passada? Como é que essas peças se encaixam? O escândalo do Master, isso mexe com o Supremo? Existem uma quantidade imensa de questões que vão ser apresentadas a um presidente da República. O que pensa Eduardo Leite? Vocês veem agora. Governador Eduardo Leite, muito obrigado por ter aceitado nosso convite para essa conversa. Eu que agradeço o espaço aqui. Governador, eu quero começar com o senhor com a mesma pergunta que eu comecei com o governador Ratinho Júnior. No arco da história da República, desde a lei de Deodoro da Fonseca, quem é o presidente da República que chama a atenção do senhor, que lhe inspira de alguma forma, Para mim, uma grande referência, eu vou pegar a mais recente, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, né? Não só por ter sido do PSDB, né, mas porque alguém que tem uma trajetória de vida na academia e traz para o governo, vamos lembrar, né, não apenas a missão de consolidar a estabilidade econômica no país que vivia uma hiperinflação, mas também a própria estabilidade institucional e democrática. Vamos lembrar que ele é o primeiro presidente eleito que conclui os seus mandatos. Nós tivemos... Desde JK. Desde a eleição ali, tivemos a escolha do colégio eleitoral do Tancredo, que não assume o vice, o Sarney, e depois o presidente Collor, que é impedido, né, de continuar no seu mandato. Então, o país vivia, nesse país que sempre desconfiou da democracia, né? Historicamente, você tem o flerte aí de uma parte da elite e, especialmente trazido pelos militares, uma desconfiança com a democracia. Era um momento delicado da vida nacional, a eleição de um novo presidente, naquele contexto, naquelas circunstâncias, num ambiente de hiperinflação que estava sendo superado de maneira incipiente pelo Plano Real, que ele ajudou a implementar como ministro da Fazenda, e traz para o país uma série de reformas que deram ao Brasil a capacidade de começar a ter mais planejamento, né, do ponto de vista de políticas públicas, traz modernização de programas sociais. Vamos lembrar que os programas de transferência de renda são criados ali a partir de Bolsa Escola, Bolsa Alimentação, que superam aqueles antigos métodos de simplesmente distribuir cestas básicas nas regiões. Então, acho que tanto do ponto de vista de estabilidade institucional e democrática, de estabilidade econômica, de reforma do Estado, de uma visão de longo prazo, de reestruturação de políticas públicas em áreas críticas, é a referência, para mim, especialmente puxando assim do momento mais recente da vida pública nacional. E ele é meio que o exemplo, o senhor acha, do tipo de presidente que o senhor gostaria de ser? A ideia dessa referência é essa. Acho que cada um tem o seu estilo, o seu momento histórico, suas circunstâncias, né, Pedro? Não dá para dizer, talvez essa pergunta, eu sei que não é nós estamos falando, mas para quem vai assistir, não é para ser a reprodução simplesmente daquilo que naquele momento, naquela circunstância, daquela personalidade havia. Mas sem dúvida, no aspecto de respeito às diferenças, à diversidade, acho que o grande também característica do presidente Fernando Henrique era reconhecer o seu papel como presidente que lidera, mas nunca tentou exterminar adversários, nunca tentou destruir reputações. A política que a gente está vivenciando hoje no Brasil, ela é, de um lado, um projeto errado, que eu considero, do presidente Lula e do Partido dos Trabalhadores, um projeto de país defasado, no mínimo, não encontra
correspondência no mundo que a gente está vivenciando hoje, na forma como a economia se organiza, como a vida das pessoas se organiza. Então, é um projeto ruim e errado para o país. E, de outro lado, a total ausência de um projeto. Porque a direita mais radical, bolsonarista, tem como meta e projeto destruir o outro, mas não consegue explicar que tipo de projeto tem. Então, o presidente Fernando Henrique, eu acho que ele contribuiu de maneira inequívoca assim, para o país, em termos de estabilidade institucional, insisto, e também de organização do Estado brasileiro para cumprir com a sua missão, sem ficar procurando culpados pelos problemas, mas endereçando soluções. Eu acho que é exatamente o que o país precisa. Ao invés de debater os desafetos, precisa debater os desafios do país. Não são poucos, né? A gente tem graves problemas de produtividade que limitam o nosso crescimento econômico, enfim, a gente tem que endereçar ações para isso e não ficar simplesmente apontando dedos de culpados para lá ou para cá. O senhor tem possivelmente duas disputas aí pela frente. A primeira disputa, segundo o presidente do PSD, Gilberto Kassab, agora acaba mais tardar agora, dia 31 de março. O senhor está disputando a vaga para candidato à presidência da República com o governador Ratinho Júnior do Paraná, com o governador Ronaldo Caiado de Goiás. Por que o partido deveria escolher o senhor e não seus copartidários? Eu acho que são dois governadores que têm bons resultados, boas entregas. Eu vou trazer aquilo que a minha vida, a minha jornada na vida pública, já são 22 anos, embora eu tenha 41 anos recém-feitos, agora no dia 10 de março, Pedro, eu estou há 22 anos na vida pública, né? Desde que eu fui vereador, lá com meus 19 anos, concorrendo a vereador, depois secretário municipal, presidente da Câmara de Vereadores, prefeito aos 27 anos na minha cidade, até me tornar governador aos 31 anos de idade no Rio Grande do Sul. Eu tenho essa jornada toda, aos 33 anos, na verdade, né? Saí da prefeitura com 31, virei governador com 33. E governador de um estado que historicamente é polarizado, então polarização para mim não é novidade. O Rio Grande do Sul sempre teve uma arena política, um debate político muito intenso, né? Inclusive esse estressamento do debate político entre os gaúchos, na minha visão, foi muito causador do imobilismo da máquina pública nas reformas que precisavam ser feitas há muito tempo e que, por não terem sido feitas, quebraram o Estado. O Estado que eu assumi tinha uma crise fiscal monumental, não pagava salários de servidores no final do mês, não tinha nenhuma capacidade de investimentos, não honrava compromissos com fornecedores, com prestadores de serviços, e isso durou longos anos, essa crise mais aguda do Estado do Rio Grande do Sul. Então eu assumi num ambiente que historicamente é polarizado e com crise fiscal. Tem alguma coincidência com o Brasil que a gente vai ter pela frente. Um ambiente político difícil e um ambiente fiscal e econômico também complicado, complexo, né? Porque as contas públicas estão especialmente deterioradas, os relatórios da próprio Ministério do Planejamento apontam que as despesas discricionárias vão ficando cada vez mais, com menos espaço no orçamento, as despesas obrigatórias tomam todo o espaço, não há capacidade de investimentos, o país continua numa trajetória de dívida pública assustadora, que não corresponde ao que um país emergente é capaz de suportar, e isso gera juros altos, porque o Estado brasileiro precisa financiar, né, esse endividamento. Esses juros altos já consomem R$1 trilhão nas contas do governo federal. Então vão ser necessárias reformas muito duras, profundas, num ambiente político controverso. De alguma forma, a minha jornada me trouxe essa capacidade de lidar com isso. Então me sinto plenamente capaz, de alguma forma, forjado para lidar com essas situações difíceis. Do ponto de vista político, da circunstância política, que eu acho que é o que o partido está decidindo agora, né? A leitura que tem que ser feita aqui não é sobre a capacidade individual de cada um como gestor ou de liderança política. É sobre na circunstância política que a gente está vivenciando, em que você tem um presidente que busca um 4º mandato numa 7ª eleição, o presidente Lula, e você tem de outro lado um candidato que protagoniza esse processo porque foi outorgado a ele essa condição pelo pai, que é o ex-presidente da República. Quem é que vai conseguir de nós conversar com um espectro mais amplo do eleitorado? Eu entendo que não dá para conversar simplesmente do centro para um dos lados. Não dá para conversar simplesmente do centro para a direita. A gente tem que ter uma capacidade de conversar com um espectro mais amplo de eleitores. Como é que você faz isso? Como é que você consegue conversar com o eleitor que se posiciona nessa régua à esquerda não lulista e à direita não bolsonarista? Eu entendo que as pessoas não se identificam nesses campos
por um conceito de ciência política, sobre o papel do Estado na economia, enfim. Eles se posicionam porque entendem que determinadas bandeiras e causas que mobilizam e motivam eles estão mais dentro de um desses campos. Por exemplo, na direita está muito presente a questão da segurança pública, de prestigiar quem trabalha, quem empreende, um Estado com menos custos, menos carga tributária, um Estado que dá mais liberdade para se empreender e é firme contra o crime. São bandeiras muito próprias aqui da direita. De outro lado, na esquerda, tem o respeito à diversidade, à inclusão, preocupações com promoção social, com correção de desigualdades. São bandeiras que historicamente estão mais presentes na esquerda. Eu entendo que eu tenho de diferenciar uma capacidade, uma legitimidade para falar com esses dois públicos sobre esses dois temas, não porque ajusto o meu discurso próximo da eleição a isso, mas porque a minha jornada, a minha vida política me permitiu sempre fazer isso. Eu paguei o preço de não abraçar nenhum dos polos na última eleição. Eu não me sinto representado nem por Lula nem por Bolsonaro e fui na última eleição para o segundo turno sem declarar meu voto em nenhum deles. O que para alguns pode significar ficar em cima do muro, para mim é coerência com a minha história. Eu, como eleitor, tive o meu voto. Eu dei o meu voto a um dos candidatos e reservo o direito de não falar sobre isso porque não quero ser traduzido pelo voto que eu dei, porque dei um voto sem gostar, sem querer, sem ter entusiasmo com aquela opção. Fui mais um dos brasileiros que votou pela rejeição a um dos campos e não por querer verdadeiramente aquele caminho. E por não me identificar e não defender e não aderir a nenhum desses lados, sofro o ataque dos dois. Mas mantenho a minha posição porque quero continuar defendendo um Brasil que concilia essas duas coisas e não que vive a alternativa. Ou vai ser um Estado mais enxuto e mais aberto ao empreendedorismo e duro contra o crime, ou vai ser um Estado sensível socialmente, que promove a inclusão, que respeita a diversidade, que não ofende as pessoas. A gente precisa trabalhar essas duas coisas conjuntamente. Então, é sobre esse Brasil que eu quero falar. Eu quero liderar um projeto que tenha a capacidade de polarizar com os outros dois polos, de questionar e mostrar as incoerências e inconsistências que cada um deles tem. Se nós entrarmos simplesmente nessa eleição para contemporizar, enfim, eu entendo que não vai haver audiência para poder viabilizar uma alternativa. Mas se nós tivermos a capacidade de ir para o debate, eu não quero ofender ninguém, não quero falar da mãe de ninguém ou chamar de qualquer coisa, como eles fazem uns com os outros. Eu quero fazer o debate político com base nos argumentos e mostrar como que o PT, ao longo dos seus governos, não conseguiu entregar ao Brasil o que prometeu e o quanto que o bolsonarismo, na forma como se apresenta, não é capaz também de entregar. Então deixa eu inverter essa questão. Para mim está muito claro com que esquerda, onde o discurso do senhor atende a um eleitorado de esquerda e onde que o discurso do senhor atende a um eleitorado de direita. Claríssimo. Uhum. Mas de onde que não tem um encontro? Qual é o tipo de eleitor, qual é o tipo de anseio da esquerda no qual o senhor não chega? E quando a gente olha para a direita, onde é que o senhor não chega? Ali não sou o candidato certo. Para esse grupo, o que é isso aqui? Você tem numa esquerda um pensamento sobre empresas estatais, Estado empresário, né, que atua em setores em que eu entendo que ele não deve estar. Eu acho que o Estado brasileiro, o poder público, ele deve colocar a sua energia naquilo que é essencial de política pública à população e muitas vezes não precisa ser o direto prestador. Você pode ter o atendimento em políticas públicas, necessidades da população a partir de contratualização de serviços junto de organizações sociais, mesmo de empresas. Você pode comprar serviços e disponibilizar para a população ao invés de tentar prestá-los diretamente. É uma ilusão dizer que uma empresa pública é realmente pública e do povo, quando na verdade ela acaba sendo capturada ou por partidos políticos que dominam essas empresas ou pelos próprios servidores a partir dos seus sindicatos que também capturam a empresa para atender os seus interesses específicos. Então, entendo que é melhor, tudo aquilo que pode estar no setor privado tem que estar no setor privado. Então aqui tem uma diferença bastante consistente com esse pensamento de uma esquerda que eu entendo aí o projeto defasado, antigo, que não compreende que o mundo mudou, que mesmo a esquerda na Europa, enfim, avançou a partir da social-democracia, compreendendo que o Estado pode ser mais regulador do que diretamente operador de serviços.
E, de outro lado, tem uma direita mais radical, mais conservadora, né? E esse conservadorismo se afasta de mim, sem dúvida nenhuma. Eu entendo que você precisa respeitar as pessoas, promover a inclusão, tem populações minorizadas, eu digo minorizadas porque não necessariamente são minorias da população, como são as mulheres, por exemplo, para quem o Estado precisa também promover políticas públicas de inclusão. E é uma ilusão você achar que o mercado vai se encarregar de tudo, né? E que num país que não ofereceu igualdade de oportunidades de ponto de partida, cada um pode vencer pelo seu mérito individual quando não foi provido para eles uma condição de ponto de partida igual. E aí sim o Estado precisa ser mitigador, né? Precisa corrigir a desigualdade depois que ela existiu. Mas não pode esgotar suas energias aqui. Aí é que está também um ponto que eu vejo na esquerda, na forma como ela atua. Ela está atuando simplesmente olhando como é que ela corrige a desigualdade existente. Mas ela não tem se demonstrado capaz de promover a igualdade de oportunidades. Ela avança pouco nessa direção, até porque tem uma mentalidade estatista e o Estado é ineficiente, o Estado não consegue entregar esse ponto de partida sozinho, então a gente precisa melhorar o ponto de partida, colocar foco nisso. E de outro lado, você tem uma direita mais radical que, né, no extremo do liberalismo, acreditaria que só deixa o capitalismo andar e o Estado não deve se envolver com absolutamente nada, mas há um ponto em que o Estado sim deve se envolver em regulação de determinados setores da economia e principalmente, né, não ignorar que somos o país que tem a maior desigualdade de renda fora da África no mundo, então tem uma população que já ficou para trás que não pode ser desatendida. A gente tem uma realidade eleitoral, e a realidade eleitoral é a seguinte: o presidente Lula consolidou uma base inicial de votos da Qualiparte de aproximadamente 30%. Já tem umas 2 décadas e, de acordo com todas as pesquisas, a gente vê isso quando a gente faz aquela pergunta espontânea. Não oferece nenhum candidato 30%, 32% dizem que vão votar no presidente Lula. Então, eu acho que tem um cálculo nessa eleição que a gente consegue fazer com alguma facilidade, que é o seguinte: o presidente Lula, por ser incumbente, por ter essa base, está no segundo turno. Partindo-se do princípio que o senhor vai ser o candidato à presidência da República pelo PSD, isso quer dizer o seguinte: seu adversário é Flávio Bolsonaro, para chegar no segundo turno. Aí, no segundo turno, é outro jogo. Estando no segundo turno, é uma eleição nova, é uma disputa nova, é o passado do presidente Lula e evidentemente, a sua visão de Brasil. O senhor vai disputar principalmente, então, eleitores com Flávio Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro. Como é que se disputa esse voto? O que o senhor fala para o eleitor conservador, por exemplo, que o senhor pode trazer para ele e que o senador Flávio Bolsonaro não traz? Vamos lá, Pedro. Em primeiro lugar, eu quero afirmar de maneira muito confiante, sem parecer arrogante. Se me derem a oportunidade de ser o candidato, nós estaremos no segundo turno. Eu tenho muita confiança nisso, muita mesmo. Porque a pesquisa agora não é irrelevante do ponto de vista da intenção de votos, mas é menos relevante nisso e muito mais no que ela consegue te trazer do sentimento, da percepção da população. Tem muitos brasileiros que não estão felizes em ter que escolher o Lula para evitar a volta de Bolsonaro e muitos brasileiros que não estão felizes em escolher Bolsonaro para tirar Lula. E é com esses brasileiros que a gente tem que conversar. Eu não vou ajustar discurso para convencer pessoas que pensam completamente diferente de mim a votar em mim. Não contem com isso. Eu serei sempre coerente com as minhas ideias. Mas, claro, quero fazer pontes. Acho que quem se dispõe a liderar, seja na prefeitura, no governo do estado ou no executivo federal, como presidente da República, tem que ser capaz de estabelecer pontes. Eu não acho que quem pensa diferente de mim é um mal a ser exterminado. Acho que há que se compreender o pensamento mais conservador, que está mais distante de mim, em função de aspectos culturais, mais arraigados, históricos, uma série de fatores que levam a isso. Países de dimensões continentais, plural e diverso nos aspectos religiosos, né, de etnia, de diversidade, de orientação sexual, enfim, tudo que a gente tem. É claro que nós não vamos pensar da mesma forma sobre todos os assuntos. Mas eu não tenho uma ilusão e não vou defender que a gente promova uma união do Brasil no mesmo pensamento, mas eu acho que a gente pode ser capaz de promover a união do país no mesmo propósito. E se a gente for capaz de fazer isso, respeitando-se as diferenças, a gente promover avanços. Então, eu não tenho assim absoluta convicção. É claro que o incumbente sempre tem alguma vantagem. O presidente Lula tem um certo monopólio ali do eleitor da esquerda, é mais difícil, né, que ele não esteja.
mas eu já vi eleições mudarem muito por conta... Vou pegar um exemplo, né? Houve uma eleição do cenário eleitoral se aproximando. Vamos lá. A rejeição é tão grande entre os dois candidatos, que um candidato que seja a alternativa, como desejamos ser, que ameace a colocação do segundo colocado, pela rejeição que esse segundo colocado tem de eleitores do primeiro, pode atrair muitos votos do primeiro colocado, que inclusive queriam votar naquele primeiro, mas vão votar para tirar o segundo colocado do segundo turno. Então muita coisa joga nesse jogo. Isso já aconteceu no Rio Grande do Sul. Teve uma eleição em que Rigoto era candidato a governador, reeleição, Olívio Dutra em segundo lugar, o governador Ieda chegou em terceiro lugar, próximo do segundo. Migraram tantos votos do Rigoto, do primeiro colocado, para o terceiro, para tirar o segundo, o Olívio Dutra. Para tirar o Olívio Dutra do segundo turno, que acabou o primeiro não indo ao segundo turno. Então a eleição é um jogo bem mais complexo, né? Bem do que simplesmente analisar agora friamente as pesquisas como elas estão. Mas uma coisa para mim é certa, muitos brasileiros não estão felizes em ter que votar contra. Eu quero levar uma mensagem aos brasileiros em que a gente possa fazer com que eles votem a favor de algo, realmente com sonho e com expectativa. E não simplesmente levando mágoa, rancor, ódio para a urna. É velho ditado, quem semeia vento colhe tempestade. Se você for levar para a urna ódio e rancor, vai colher coisa ruim. Não tem como colher coisa boa de um voto que é carregado de sentimentos negativos, né? Então a gente precisa resgatar a capacidade do povo brasileiro e as urnas votando com esperança num Brasil que quer ser construído, né? E não simplesmente contra esse ou contra aquele. O senhor publicou um manifesto na semana passada com sua proposta de campanha, com a sua proposta para um caminho para a presidência da República. E uma das expressões que o senhor fala é que precisamos de um pacto pela governabilidade democrática. E eu acho que parece evidente para todo mundo de que precisamos mesmo. Mas qual é a natureza desse pacto, em termos de ações concretas? Uma vez presidente da República, o que o senhor, como presidente da República, faz concretamente logo nos primeiros 100 dias que pode se tornar um caminho para que esse pacto seja viável entre as forças que estão polarizadas hoje no Brasil? Primeira coisa é deixar claro que pacto é muito distante de qualquer tentativa de acordão de acomodação, né? Porque é o que a gente está vendo aí também, já vi manifestações no sentido de uma carta de um dos candidatos a ser feita para tentar contemporizar as crises do STF. Não pode haver acordão. Eu quero deixar muito claro aqui o seguinte: presidente da República que patrocina corrupção em contratos da Petrobras e extrai vantagens disso, tem que ser investigado e preso, e mantido preso. Presidente da República que tenta golpe de Estado e articula ruptura institucional, tem que ser investigado e preso. Ministro do Supremo Tribunal Federal que se envolva com interesses privados e com isso extraia vantagens para si, para sua família, para escritórios, amigos, tem que ser investigado e preso, se isso for identificado de fato. Então, para todas as altas autoridades, para qualquer um, o exemplo tem que ser dado. Tem que ser dado para toda a população brasileira. Quem faz coisa errada é investigado e é punido. Agora, quando a gente fala sobre esses temas, a gente precisa ter a clareza também, Pedro, que não basta simplesmente dar consequência para quem fez algo errado. Se nós estamos vivendo recorrentemente episódios de crises e vamos para mais uma eleição com uma crise política estabelecida a partir de escândalos, já teve a eleição do Mensalão, a eleição do Petrolão, do Lava Jato, agora a eleição do Banco Master, a gente tem algum desafio institucional que precisa ser superado. E a gente precisa aprender com isso e promover reformas institucionais também. Então não basta olhar para a crise fiscal que o país tem e pensar nas reformas econômicas, né, de ajuste das contas, essas também são urgentes, mas se nós não promovermos algum tipo de aprimoramento das nossas instituições, a gente vai viver consequentemente em crise. Então eu entendo que algumas propostas objetivas precisam ser levadas adiante. Eu vou pincelar elas aqui, elas dão acho que um tom do que eu entendo que precisamos fazer. Primeira coisa, se eu for presidente da República, a primeira coisa que eu encaminho é o fim da reeleição para presidente da República. Inclusive em função do ambiente. Mandato de 5 anos? Eu entendo que o mandato deve ser de 5 anos, mas não para mim, né? Porque terei sido eleito para 4 anos.
Então, para o subsequente mandato de 5 anos, vai ter que promover o ajuste relacionado a essa questão das eleições, enfim. Deixa eu só fazer uma observação aqui. Em geral, o senhor me perdoe Claro. interrompê-lo, mas é porque essa é uma explicação que, em geral, as pessoas não têm na cabeça. Em geral, quando a gente fala de interromper o ciclo de reeleições, deixar de ter reeleição, a gente sempre fala também de dar um ano a mais de mandato para o presidente, para ele ter tempo de implementar políticas públicas. Então, sua proposta é: o senhor tem um mandato de 4 anos e não tem direito à reeleição em caso de ser eleito. Exatamente. O presidente eleito seguinte terá mandato de 5 anos sem reeleição. É isso. Tá certo. Eu acho que seria um caminho melhor para o país. E por que eu julgo isso importante? Porque o conjunto de reformas que se seguirão vai exigir formação de maiorias e serão complexas em função do quadro político que o país vive. Vamos supor que a gente consegue, então, vencer as eleições, ser uma alternativa. Os dois campos que protagonizam a polarização hoje continuam lá com expectativa de poder. O incumbente passa a ser o principal obstáculo para o retorno, tanto da esquerda petista quanto da direita bolsonarista ao poder na eleição seguinte de 2030. Então, o que eu quero dar como recado é: vocês vão ter a oportunidade de vocês de voltar. Eu não serei candidato. Assuma esse compromisso e pode colocar a vedação ao incumbente da reeleição. Não tem problema. Me ajudem minimamente a termos um ambiente político saudável para poder corrigir os problemas mais graves que o país tem. Bom, se seguindo a isso, do ponto de vista institucional, acho que vamos precisar fazer reforma política também no sistema eleitoral. O sistema que a gente tem cria muitos incentivos a uma carreira individual dos parlamentares. O que eu quero dizer com isso? Cada um lá dentro acaba votando naquilo que interessa para o seu mandato para poder buscar a sua reeleição. Se você transforma isso num modelo de voto distrital, por exemplo, você traz, eu sou defensor do distrital misto, com lista fechada, naturalmente, você traz isso para um ambiente em que este parlamentar precisa, não basta para ele ser o candidato de um sindicato, de um segmento, ele vai ter que convencer uma maioria no seu distrito. Então isso já traz uma necessidade de um diálogo um pouco mais amplo dele, com um espectro político. Acho que ajuda inclusive na moderação, menos posicionamentos mais midiáticos, como a gente tem observado. Fim de coligações na eleição majoritária, as negociações que a gente vê para poder buscar uma eleição também não têm sido saudáveis. E na questão do STF, eu defendo que haja mandato para os ministros. Talvez o melhor caminho seja de idade alta, 60 anos para a entrada. Um mandato de um ministro do Supremo tem que ser a coroação de uma carreira jurídica brilhante e não um ponto de partida para ele poder ter o fortalecimento de escritórios familiares. Acho que isso também fica claro. Então tem uma série de questões institucionais que precisam ser levadas adiante, aliadas às reformas econômicas, fiscais urgentes que o país tem para poder garantir equilíbrio das suas contas e ter uma trajetória de queda de juros mais acentuada e de estímulo à nossa economia. E isso vai envolver, assim, exaustivamente diálogo e liderança do próprio presidente. Talvez o que eu tenha observado o presidente Lula, que é um animal político que acho que todos reconhecem, da sua trajetória, da sua vida, talvez, neste mandato, já tendo sido seu terceiro mandato, não tenha colocado a energia necessária que o ambiente político interno exige na articulação com o Congresso Nacional. Vou pegar o meu exemplo como governador do Estado. Assumi um Estado quebrado, sabia que precisaria fazer reformas que historicamente o Estado demonstrou que não tinha apetite e disposição para fazer, privatizar empresas, reformar carreiras de servidores como professores, plano de cargos e salários de policiais, extinguir vantagens e benefícios que geravam para a folha de pagamento um crescimento vegetativo que era insuportável para as contas. Puxa vida, era tudo de antipático que diziam que um governador jamais conseguiria prosperar na sua vida política se ele fizesse aquilo. Nós fizemos, e fui o primeiro governador reeleito. Como é que a gente conseguiu fazer? Eu fui eleito governador, eu fui pessoalmente como governador eleito em cada uma das bancadas na Assembleia Legislativa, inclusive as de oposição. Eu chamei individualmente cada deputado para conversar e dizia para eles: eu tenho uma agenda para o Estado, muito clara, e vou pedir apoio de vocês para essa agenda. Eu quero saber qual é a agenda que você representa, qual é a região, qual é o público, o que no seu mandato você julga mais importante entregar para o seu público. Porque é legítimo, se eu vou pedir apoio para a minha agenda, que eu entenda qual é a sua e eu possa tentar ajudar na sua agenda. Isso não é política de cooptação, é o que se faz em qualquer ambiente.
Dentro de casa, eu costumo dizer, né? Um casal tem que fazer para o outro gestos e concessões, senão fica insuportável conviver. É impossível você ter duas pessoas que pensam a mesma coisa, gostam das mesmas coisas, de forma idêntica. Então, um casal faz para o outro gestos, né? Vai no show da cantora que não gosta para poder convencer aí depois no cinema para ver um filme que o outro também não gosta tanto. E assim vai se convivendo. A política exige isso. Depois eu fui aos sindicatos dos servidores apresentar para eles as coisas antipáticas que nós faríamos e dando para eles a oportunidade de contestarem diretamente para mim e até fizemos ajustes em alguns pontos, naquilo que entendíamos que não quebrava a espinha dorsal do que era o nosso plano de ajuste estrutural do Estado. Então, dá trabalho, é cansativo. O caminho da ponderação e da moderação é muito mais desgastante do que o dos ataques, por paradoxal que pareça, né? Alguma pessoa pode achar que é muito mais difícil ser um gestor público que briga com as pessoas. Esse é o mais fácil. O mais difícil é você justamente criar ambiente, porque você tem que ouvir, conversar com pessoas que você não gosta, ouvir coisas que você entende que não merece ouvir, explicar, não ser entendido, explicar de novo. Dá trabalho, é desgastante, mas é o único caminho que entrega resultados. Eu vou pegar o exemplo das privatizações. Respeito o governador Zema de Minas Gerais, mas nós dois tínhamos disposição de fazer privatizações. Eu aprovei no primeiro ano as privatizações. Ele aprovou agora no 7º ano de mandato as privatizações dele. Não adianta negar a política. Não adianta dizer que a política não é necessária. Se você quer fazer mais gestão, tem que fazer mais política para poder abrir caminho para a gestão ser realmente inovadora. O senhor não é o primeiro candidato gay à presidência da República, mas o senhor é o primeiro que não esconde isso da sociedade, que trouxe isso. Existe uma razão para nenhum outro homem que tenha escolhido se candidatar à presidência no passado não terem falado disso abertamente. É claro que essa cultura de estar dentro do armário passou, evidentemente, ou pelo menos está começando a passar, mas todo mundo sempre teve muito medo de que isso trouxesse algum tipo de resistência à candidatura. O senhor pensa sobre isso? Olha, Pedro, é claro que tem um desafio, né? E sou muito grato a todos aqueles que abriram caminhos para que eu pudesse falar disso hoje abertamente. Eu nunca neguei, desde que me entendo como um homem gay, eu digo porque eu também fui criado num contexto que buscava me convencer de que isso era uma coisa errada. Então, até eu me aceitar, me entender, né, como um homem gay e ter isso claro para mim, a partir dali em diante, eu nunca neguei, nunca tentei criar um personagem, nunca tentei convencer que não fosse. Mas não falava a respeito, porque não queria que isso, de alguma forma, fosse a tradução, né, da minha atuação política, simplesmente. Embora acho muito importante e respeito muito aqueles que fazem dessa a bandeira política deles. Acho que é muito importante que haja pessoas que ergam essa bandeira, como eu também ergo, mas não é a causa única, porque eu estou no executivo, o executivo me dá mais necessidade de abrangência de políticas públicas para todos, né, em todas as frentes. Agora, no parlamento é importante que se expresse, sim, pessoas que sejam especialmente defensoras dessa causa. Isso é especialmente saudável. Então, eu entendo que se tem algo que fica claro do meu lado ao falar abertamente sobre isso, como eu falei, e eu fiz questão de frisar isso naquele momento, é que num país que carece de integridade, eu não vou ser pela metade, eu vou ser por inteiro, né? Porque integridade tem a ver com isso, ser por inteiro quem se é. Eu não tenho nada para esconder. Não tem nada que se fale a meu respeito sobre corrupção, contrato, enriquecimento, qualquer coisa dessa natureza. Nada. Não deixaria que um aspecto da minha vida pessoal, da minha orientação sexual, fosse tido como algo a ser escondido, e por isso fiz questão de trazer, sim, de maneira transparente e clara, quem eu sou por inteiro. Embora uma pessoa não deva ser julgada, e quem quiser que isso não seja um assunto e não quiser conversar, tem legitimidade para não falar. Mas eu, que me apresento ao país para poder liderar esse país, num país que está carente de integridade, entendia que eu não podia ser pela metade. Eu queria falar de golpe de Estado. O senhor mencionou. Esse não é um assunto trivial. O Brasil sofreu, de 1889 para cá, 6 golpes militares, 7, se a gente for contar o contragolpe do Marechal Lott. No ano passado, pela primeira vez, a justiça brasileira condenou um ex-presidente, o ex-presidente Jair Bolsonaro e alguns generais
entre eles 2 ex-ministros da Defesa, um ex-comandante do Exército, a prisão por terem planejado e tentado um golpe de Estado. Como é que o senhor vê aquele momento? O que o senhor acha que aconteceu ali? Bom, tenho toda uma... Eu respeito muito o processo da investigação policial, da denúncia feita pelo Ministério Público. Depois, a gente tem que lembrar sempre disso, né? Houve um inquérito policial, reunião de provas, uma denúncia do Ministério Público, um julgamento por um órgão colegiado de ministros, e isso tem que ser respeitado. E foi a partir de análise de todo o conjunto probatório identificado que existe um embasamento suficiente para dizer que houve efetivamente ali uma tentativa e uma articulação de golpe de Estado. E acho que está muito claro, assim. A todo tempo, o ex-presidente Bolsonaro tentou criar um ambiente para isso. Na verdade, o presidente nunca soube lidar com a contestação. E uma democracia impõe justamente que o líder saiba lidar com as contestações sem lançar sobre o outro que o contesta necessariamente uma suspeita sobre as suas intenções. Como eu falei, vivemos num país diverso, plural. Uma democracia é justamente um regime em que você cria a regularidade de eleições, a possibilidade de contestações no parlamento, na imprensa ou em qualquer ambiente público, essa possibilidade de um governo receber contraponto. O presidente Bolsonaro nunca lidou bem com isso, né? Então, todos aqueles que questionassem ou atacassem alguma ação do seu governo imediatamente eram lançados aí para os ataques do seu grupo. Então, quando governadores questionaram a forma como conduzia a pandemia, ataque aos governadores. Quando a imprensa lança suspeitas, ataque à imprensa. E na iminência de ser contestado nas urnas, ataque às urnas também, na verdade, como fez. Então, buscou criar sempre um ambiente de que algo no sistema o impedia de agir. E portanto, reunidas as provas no inquérito policial que demonstra ter havido articulação e estruturação de um golpe de ruptura institucional, a prisão parece justificada. Eu concordo com o senhor. Eu faço a mesma leitura do processo. Na nossa última pesquisa Meio Ideia, que foi divulgada 2 dias atrás, a gente fez essa pergunta para a sociedade brasileira e apareceu que 54% dos brasileiros não acham que tenha havido uma tentativa de golpe de Estado. Por que o senhor acha que isso acontece? Por que o senhor acha que a sociedade não compreendeu a mesma coisa que a polícia conseguiu documentar? Acho que vai se tomando uma distância que também vai afastando essa compreensão, né? Vai ficando para trás a lembrança sobre todos os movimentos que fizeram, né, de pessoas na frente dos quartéis e todo aquele ambiente criado. Vai ficando mais opaco na lembrança das pessoas, mas acho que tem uma situação mais agravada agora, na medida em que nós estamos enfrentando de novo graves escândalos e que minam a confiança, inclusive, da Suprema Corte. E por isso que é muito importante que haja consequências. Se nós não... Por isso que eu insisto naquilo que eu mencionei. Quem faz coisa errada tem que ser punido. Isso tem que virar uma cultura brasileira. Não dá para admitir que se faça o que se fez, seja da tentativa de golpe de Estado, seja da corrupção comprovada na Petrobras, seja agora as denúncias, insisto, ainda de uma maneira incipiente, o conjunto probatório sendo reunido, tem que respeitar que haja um processo, mas com indícios, né, de envolvimento ali de ministros do Supremo com alguém que está sendo investigado também por corrupção, e não se dê consequência nenhuma. Então, talvez parte da população tenha uma sensação, nesse momento, de puxa vida, né? Dado que o país permite que aconteça e não faz nada, aquilo que o ex-presidente tentou fazer parece pequeno ou menor, ou então se os outros não são punidos, ele também não merece ser, não sei, né? Talvez esteja uma parte da população com esse sentimento. E eu sou defensor, insisto, quem faz coisa errada tem que ser responsabilizado e punido. Então vamos falar disso. O ministro José Antônio Dias Toffoli foi o primeiro relator do caso Master no Supremo. Ele fez de tudo. Mandou a Polícia Federal entregar
as provas para ele, quando houve reclamação devolveu, mas escolheu quais eram os peritos e não eram peritos especialistas naquilo que a polícia precisava para analisar as provas, negou ao Congresso Nacional acesso às provas e aí surge que o ministro Toffoli é sócio de um dos sócios do Banco Master, de um dos fundos que pertence ao Banco Master, num resort, a história do jatinho com o advogado de um dos banqueiros. Sob pressão, o ministro deixou o caso. Agora se diz sob suspeita. Se ele está sob suspeita agora, como que não estava antes, né? Eu menciono especificamente o ministro Toffoli e não o ministro Alexandre de Moraes, porque no caso do ministro Toffoli, a gente vê tanto o envolvimento dele em termos de dinheiro nesse resort, pelo menos, com o Banco Master, como a gente vê ele prestando serviços para o Banco Master. Só que isso está no Supremo Tribunal Federal, isso não está no Palácio do Planalto, isso não está no Poder Executivo, isso está no Poder Judiciário. O que um presidente da República faz numa situação dessas? Como eu disse, tem duas frentes que precisam ser atuadas aqui, tem que se atuar. Há uma responsabilidade do Senado da República, segundo a Constituição Federal, para julgar ministros do Supremo por crime de responsabilidade. Então, existe a previsão constitucional para apurar, quero deixar muito claro aqui, que não faça julgamento prévio, acho que precisa percorrer todo o caminho, há indícios, se promova a investigação, reunido esse conjunto de provas, se encarrega o Ministério Público de fazer a denúncia e se vai fazer julgamento a respeito disso. Agora, se esse caminho não está sendo percorrido para que o próprio Supremo Tribunal Federal, porque existe essa possibilidade, dentro de um processo penal, o próprio Supremo Tribunal Federal poderia condenar um dos seus integrantes. Acho que há menos expectativa de que isso aconteça, embora seja possível, e seria a melhor demonstração de uma instituição saudável e bem, né, comprometida com o interesse público, o interesse da nação. Então, recai sobre o Senado a possibilidade de conduzir esse processo, insisto, sem condenar previamente, sem também, de outro lado, absolver previamente. Então, esse processo precisa percorrer. Mas insisto que, além disso, além da responsabilização dos casos que estão aí em voga, a gente precisa trabalhar um aprimoramento das instituições. Insisto que a questão de colocar idade mínima alta para ministros do Supremo, impor com isso mandatos de 15 anos, dos 60 aos 75, ajudam, na minha visão, a tentar melhorar esse processo de indicação e escolha dos ministros. Então, deixa eu voltar para a minha pergunta. Sim, o Legislativo, a Câmara Alta, o Senado, tem o poder de impeachment. Sim. Segue sendo no Palácio, não estando no Palácio do Planalto. O senhor é candidato ao Planalto. O senhor se manifesta, o senhor, nessa posição, se o senhor fosse o presidente Lula agora, como age um presidente da República perante uma situação que está aumentando em muito o descrédito da Suprema Corte? O presidente da República é chefe de governo e chefe de Estado, no nosso regime presidencialista. Como chefe de governo, você é encarregado de liderar o governo, as políticas públicas, as ações do Poder Executivo, mas como chefe de Estado você precisa endereçar os principais temas da nação. E o presidente da República precisa se pronunciar sobre esse tema. Eu acho que é importante, sim, que ele lidere, ele tem um poder de influência Lula política. Devia estar se manifestando. Eu entendo que sim. E acho que a preocupação, como eu disse, do ponto de vista institucional, da credibilidade, da confiança do país nas instituições. Se nós não tivermos isso, não houver confiança dos brasileiros nas instituições, se ele não conseguir perceber que as engrenagens, né, dessas instituições funcionam e que se dá consequência, como é que se lidera um país? Como é que você vai fazer transformações? Eu insisto, né, o país que a gente vê pela frente vai precisar ajustar as suas contas. O Estado brasileiro é gastador, gasta mal, precisa promover reformas fiscais que vão exigir sacrifícios de todos, inclusive, né, da população em determinados segmentos, porque não há como sustentar o regime previdenciário no formato que está, a correção de benefícios previdenciários atrelado às correções de salário mínimo vai ter que ser discutido. São temas difíceis, né, que vão exigir esforços de todos. E aí, num alto escalão de autoridades, se observam coisas erradas sendo feitas e não são punidos. Além disso, outros temas, como a questão do teto remuneratório, não é respeitado, né? O teto, eu sempre digo, é rooftop, vão botando coisas em cima.
com que autoridade um governante lidera para transformar esse país, para dar esse ganho de produtividade, vai ter que fazer coisas que não são exatamente simpáticas em relação a determinadas áreas da economia ou mesmo da população, e há um grupo que é protegido e que não sofre consequências. Então, assim, claro que existe uma ética da responsabilidade aqui, que é aquela que impõe cuidado, tato. Não é sair falando para ganhar, né? O presidente não pode fazer falas para ganhar mídia simplesmente, o que quiser, de qualquer jeito. Tem uma responsabilidade aqui, mas a responsabilidade se impõe no sentido de, sim, encaminhar politicamente que haja apuração e que se mantenha a credibilidade das instituições perante a população. Tanto o governador Caiado quanto o governador Ratinho falam em anistiar o ex-presidente Bolsonaro, os generais, e a turma do 8 de janeiro. Esses dias eu ouvi de um parlamentar, de um deputado federal ligado ao ex-presidente Bolsonaro, um certo entusiasmo de agora a gente vai ter que negociar com o Supremo, que aí a gente oferece anistia para eles e conseguimos no ano que vem negociar uma anistia para os nossos. Como é que o senhor se coloca nessa questão da anistia? Fortemente contra. Entendo até que a dosimetria poderia ser ajustada, como o Congresso fez, mas insisto, né? É uma pauta, inclusive, dessa direita mais radical, de que um bandido precisa ser perseguido e precisa ser dado consequência para eles. Até defende que bandido bom é bandido morto, alguns no extremo, né? Mas pelo menos diz que bandido tem que ser preso, tem que sofrer consequências. Insisto, se quem faz coisas erradas nos altos escalões, que geralmente não envolvem mortes diretamente de pessoas, por isso talvez choquem menos, mas são coisas erradas, punem o interesse da população, o interesse nacional, extraem vantagens para si dos cargos que ocupam. Se não se der consequência para isso, com que autoridade você vai dizer que os crimes menores precisam ser combatidos e ser dado consequência? Então eu defendo sim endurecimento de legislação para um homicida permanecer mais tempo preso, defendo que você tenha efetivamente o caráter, né, de punição da pena, que é retirar do convívio social a partir de estruturas prisionais que cerceiem efetivamente a liberdade, não na forma como a gente tem em muito do nosso sistema prisional, carente de investimentos historicamente, a permissão de que lá dentro se opere o crime que acontece aqui fora. Então tem que ser duro com facções criminosas, com grupos criminosos organizados, e tem que ser duro também dentro dos altos escalões do serviço público, doa a quem doer, né? Então, anistia significa dizer que, fez alguma coisa errada, mas nós não vamos punir. Bom, então, que tipo de efeito pedagógico isso tem para a população é muito negativo, sem dúvida nenhuma, não dá para admitir. Vamos falar um pouco de governança. O senhor, em várias das suas respostas, entrou na questão fiscal. E temos um problema fiscal. O próximo presidente terá um problema fiscal. Por tudo que o senhor falou até agora, me parece que o senhor vê como solução não o caminho de aumentar imposto, mas o caminho do corte. Sim. Que corte? Não, antecipando aqui, você precisa ter um olhar sobre onde está a despesa. Quando fui candidato a governador no Rio Grande do Sul, eu sempre digo que a eleição... Você fez um ajuste fiscal difícil lá, né? Duro, difícil, e falei sobre o ajuste na eleição, inclusive na pauta antipática. Alguns diziam que eu não deveria falar sobre isso, enfim, conselheiros, enfim. Eu digo que a eleição ela não é só o momento de validar quem é o próximo governante, tem que ser ao máximo possível a validação também da agenda que vem pela frente. Se um candidato não falar, não estou dizendo aqui sobre abrir aspectos técnicos pormenores, enfim, mas se não falar sobre as linhas que terão que ser adotadas para promover o ajuste, depois, quando vem com as medidas antipáticas, soa como um estelionato eleitoral. Ou seja, não falou sobre isso na eleição e depois vem com medidas que não foram de alguma forma validadas nas urnas, ou no mínimo fica mais difícil politicamente de viabilizar. Eu, quando fui à Assembleia Legislativa fazer reformas nas carreiras do serviço público, tive a legitimidade que o voto popular me deu nas urnas porque eu falei na campanha que eu faria. Eu fui transparente. Eu lembro muito bem de entrevistas que me perguntavam, como você me pergunta agora, onde vão estar os ajustes. Eu digo, se você tem 80% da receita corrente líquida do Estado consumido com a folha bruta de pagamentos,
Não adianta a gente dizer que a gente vai conseguir consertar as contas do Estado simplesmente fazendo uma campanha para reduzir o consumo de energia nos prédios públicos e o uso de viaturas, enfim, seja o que for, de combustível. Tem que fazer isso também, é importante, o máximo possível de eficiência. Mas 80% da despesa está na folha. Nós vamos ter que discutir, sim, previdência e carreiras do serviço público, porque os benefícios e vantagens que se incorporam aqui não são sustentáveis. O Estado não consegue arcar com isso e está consumindo a maior parte da nossa receita. A mesma coisa agora. Eu entendo que a gente tem que ser, de alguma forma, transparente. Vamos lá, né? O orçamento público federal é consumido sobremaneira por previdência e benefícios diversos, né, concedidos a parcelas da população, especialmente os benefícios previdenciários, que são corrigidos pela mesma correção da inflação. Se nós não debatermos isso, não estou defendendo que se congele salário, que se perca poder de compra, mas a questão do aumento real que é concedido é insustentável. Se eu falar isso aqui, vai ter gente que vai me atacar por estar falando isso aqui, não tenho dúvida. Mas tenho certeza que muitos candidatos vão falar que não fazem e depois, se quiserem realmente consertar o país, vão ter que discutir isso, porque não tem como dizer que vai conseguir realmente abrir espaço no orçamento simplesmente reduzindo cargos de confiança, por exemplo, que também têm que ser reduzidos, para dar o exemplo. Mas não é isso que vai sozinho resolver o problema fiscal. Nós vamos ter que discutir esse tema, por exemplo, então ter que fazer uma reforma administrativa para poder conter esse crescimento vegetativo da folha de pagamento e a partir do crescimento das receitas sem aumento de impostos e conseguindo acomodar melhor isso dentro do orçamento. E entendo que se você der os direcionadores claros, mesmo que não produzam no curtíssimo prazo a acomodação da despesa no patamar necessário, essa direção, Pedro, ela já é capaz de gerar uma expectativa futura no mercado, enfim, né, em todos aqueles que são interessados no equilíbrio das contas públicas, que ajuda a promover um corte, uma redução mais contundente, mais ágil dos juros. E ao reduzir os juros, você também reduz o gasto público, porque no ano passado foi R$ 1 trilhão consumidos no Orçamento Público Federal para pagamento de juros. Então, você faz os primeiros movimentos que apresentam uma perspectiva de acomodação dessa despesa pública e, com isso, você consegue promover uma redução mais forte de juros que faz com que o Estado brasileiro gaste menos no pagamento de juros e, aliado a isso, você consegue, com a redução de juros, buscar estabelecer um ambiente melhor de prosperidade econômica, porque o dinheiro que estava sendo drenado para financiar um Estado endividado passa a ficar no mercado para financiar novos negócios, novos empreendimentos, gira a economia, as pessoas conseguem consumir mais, enfim, tudo isso estimula também geração de riqueza que de alguma forma é apropriada pelo Estado na forma de impostos, sem aumento de impostos, mas simplesmente porque a atividade econômica gira melhor. Estou sendo, claro, muito mais simplista aqui, em breve, mas se nós não fizermos esses ajustes estruturais, o país vai ficar sempre correndo atrás de dinheiro e ele faz como isso, emitindo títulos, esses títulos ficam mais arriscados, o juro fica alto e aí fica essa bagunça que a gente vê aí hoje. Outra expressão que o senhor usa no seu manifesto é a recuperação da capacidade de decisão do Estado. E, de fato, nós temos um poder executivo frágil como ele jamais foi na história da nova república. Uhum. O que fragiliza o poder executivo é o fato de que o judiciário e o legislativo ficaram muito mais fortes. O legislativo ficou muito mais forte porque hoje, em 2026, 60 bilhões de reais vão para os deputados para emendas parlamentares. E isso esse pouco dinheiro discricionário que presidentes da República já tinham ficou absolutamente minguado. Os relatórios apontam que, inclusive, para pagar as emendas parlamentares vai faltar dinheiro, inclusive, na verdade, nos próximos anos. Governador, como é que resolve isso? Eu entendo que as emendas parlamentares não são um problema em si. A proporção que elas alcançaram, sim. Você tem lá 503 deputados, 81 senadores, que têm seus vínculos regionais, conhecem pautas específicas de demandas, votam o orçamento, é legítimo que haja a participação deles para definir algumas prioridades, enfim. A proporção que alcançou é que é absolutamente fora do razoável, né? Então vai ter que se abrir essa discussão frontalmente ali com o parlamento. E quando eu falo sobre resgatar a capacidade decisória, é porque eu tenho muita preocupação, Pedro, com o que nós estamos diante da perspectiva da maior mudança de impacto
para a humanidade, talvez, já vista na história. Tem uma mudança geopolítica, não posso, desculpa fazer uma análise, Não, por favor. mas de história, mas no pós-guerra, Segunda Guerra, o mundo entrou num processo liderado pelos Estados Unidos, de maior cooperação e integração, a partir do comércio, dos organismos multilaterais, enfim, e isso está mudando definitivamente. Eu gostei muito da manifestação no Fórum Econômico Mundial do primeiro-ministro canadense, que chama a atenção de que, olha, mesmo que fosse de alguma forma fake aquilo que existia naquela cooperação internacional, ela tinha uma referência, né, de para onde ir, enfim, e uma percepção de que as médias potências participavam do processo. E agora nós temos um conflito geopolítico declarado, China, Estados Unidos, e todas as repercussões que isso gera em termos de conflitos regionais também, outros. Enfim, então tem um rearranjo que gera proteção a tecnologias estratégicas, que gera, eventualmente, rearranjo de cadeias produtivas. Isso muda muito, pode ser até uma oportunidade para nós, se nós soubermos nos organizar para poder tentar capturar algo dessa movimentação dessas cadeias produtivas. Mas, de outro lado, a questão da inteligência artificial, que rompe completamente com o mercado de trabalho, tem um alto poder de concentração de renda, porque vai aumentar a produtividade, a inteligência artificial, mas tem um alto poder de concentração de renda, porque vai aumentar essa produtividade substituindo pessoas, na verdade, que produzem menos. E essas pessoas vão ficar desamparadas. Então, se nós não soubermos conduzir esse processo, de tantas decisões urgentes que precisamos fazer, e lembrando ainda que o Brasil não aproveitou o momento da prosperidade econômica internacional, ou seja, quando esse mundo se integrou, cooperou e abriu espaços, os países que souberam fazer as suas reformas internas, melhorar a performance das suas economias e se integrarem ao mundo, abrindo as suas economias, prosperaram. Pegar desde a Coreia do Sul ao Chile aqui do lado, souberam fazer isso melhor. O Brasil ficou protegendo as suas ineficiências, né, a partir de mecanismos de proteção econômica da indústria nacional, ou seja, não se integrou, é uma economia mais fechada no mundo e tem esse desajuste interno gigantesco. Se nós não agirmos sobre isso, vamos perder o trem da história. Talvez chegue a um ponto de não retorno, né, com alguma brevidade. Então tem que ter senso de urgência. E vão ser muitas mudanças rápidas que vão exigir capacidade decisória mais ágil. E aí é que eu resgato que você tem um modelo político-eleitoral que acaba incentivando uma atuação individual. Cada parlamentar é quase que um partido político. Ele ignora completamente orientações partidárias, ignora completamente ritos, né, e tudo mais, porque ele está agindo em torno daquilo que melhor atende o seu mandato. Ele tem emendas parlamentares vultuosas de um lado e financiamento de campanha garantido para ele depois na campanha eleitoral. Isso vai precisar ser ajustado. Não é fácil. Como é que ajusta isso com o próprio parlamento tendo que votar isso? Não tem uma resposta pronta. Vamos ter que construir a partir do melhor diálogo político, alguma estratégia que crie algum incentivo para o parlamento que vier pela frente a fazer as reformas que vão atingir ele diretamente. Mas uma coisa é certa, não dá para continuar no formato que a gente está, senão o país não vai conseguir superar os seus desafios. Inteligência artificial, o senhor estava falando, vai mudar tão radicalmente o mundo nos próximos 20 anos. Qual o lugar do Brasil? O que a gente tem que fazer? A gente tem a oportunidade aqui porque temos matriz energética renovável, de fontes limpas. Nós temos abundância de água, nós temos as terras raras, que inclusive podem, né, se inserir dentro dessas cadeias de fabricação de componentes e itens. Ou seja, a gente pode aproveitar essa movimentação. Precisamos ter a regulação adequada que incentive justamente a atração desses investimentos para o país. Bom, mas não apenas aí para colocar os data centers, que é importante também. Acho que isso também incentiva né, a presença dessas tecnologias aqui no país, mas elas não são as geradoras de emprego e de distribuição de renda. A partir disso, nós temos que potencializar investimentos em pesquisa e desenvolvimento, que é muito baixo, né, no nosso percentual do PIB. O que nós investimos em pesquisa, desenvolvimento de tecnologias comparável a outros países, que nos permitam ter o ganho de produtividade também é essencial para inserir a nossa população nessa economia. Aí vem o aspecto da educação, né? Se nós não tivermos capital humano bem formado, nós vamos ter muitos desafios de produtividade. Vamos lembrar que a gente perdeu também um bônus demográfico, né? O mundo mudou, a tecnologia avançando e nós perdemos o bônus demográfico.
Então, menos gente estará no mercado de trabalho. Se a gente quer sustentar crescimento econômico, eu preciso fazer com que essas pessoas sejam capazes de produzir mais do que elas são capazes de produzir hoje. Só uma tecla SAP aqui, bônus demográfico, querendo dizer, temos cada vez mais pessoas mais velhas e cada vez menos pessoas mais jovens. Isso. Enquanto que durante quase todo o século XX, a população era formada sempre por mais jovens do que velhos. E esse bônus demográfico respondeu por boa parte do crescimento econômico brasileiro ao longo das últimas décadas. Porque tinha mais gente trabalhando, mais gente consumindo, consequentemente a economia reage, né? Você está com mais gente trabalhando, mais gente consumindo, isso movimenta a economia, gera PIB também. Isso está acabando. Então a gente tem uma urgência aqui também de aumento de produtividade a partir da formação desse capital humano. No Rio Grande do Sul, por isso a gente priorizou muito lá, Pedro, a expansão do ensino médio em tempo integral. Quando eu assumi, tinham 18 escolas apenas de tempo integral no ensino médio. Hoje são 432. Todas elas com ensino tecnológico profissional associado ao currículo também. Ou seja, a gente salta de 5 para 50 mil estudantes já dentro desse modelo de ensino. Lembrando, insisto, que era um Estado que não conseguia pagar o salário dos seus professores antes. Então, nós tínhamos um desafio fiscal que limitava essa capacidade de expansão. É mais recente a nossa capacidade de poder avançar nessas novas metodologias. Então, se nós não articularmos ambiente regulatório favorável, a própria simplificação tributária, proteção aos dados que permitam com que o país seja visto como um local seguro para instalar esses equipamentos. A gente já tem a LGPD, né? Sim, temos a LGPD, mas também tem uma questão relacionada aqui à possibilidade desses data centers serem mais invioláveis, porque o receio como é que você atrai esses investimentos que são vultuosos para armazenar dados aqui, já que o país tem fontes de energia em abundância, água, enfim, como a gente falou. Tem vários aspectos favoráveis a se implantem novos data centers aqui, menos conflitos geopolíticos também, na iminência de guerra envolvendo a América do Sul. Então, tudo isso conta muito a favor daqui do país, mas o receio de que, vem uma grande empresa, seja da Meta, da Google, da Amazon, qualquer coisa para instalar aqui seus data centers e depois você tem uma insegurança jurídica de determinar acesso aos dados que lá estão sendo gerados de outro lugar do mundo, enfim. Então, essa questão regulatória ela carece de ser fortalecida para poder receber esses investimentos. Mas, insisto, não basta a gente querer ser aquele que cedia o data center dos dados que são utilizados lá fora. A gente precisa promover a empregabilidade da nossa mão de obra aqui dentro dessa nova vertente profissional. E isso envolve formação, sem dúvida nenhuma, de matemática, principalmente, para a gente conseguir inserir dentro dessas novas profissões. E a questão de imposto de importação para equipamento, que se torna cada vez uma questão mais impopular e, no entanto, entra governo, sai governo, ninguém realmente mexe de forma significativa no tamanho do imposto de importação de equipamento. Esse equipamento não tem indústria de software, não. Então, é por isso que eu digo, o país precisa se abrir economicamente. Essa proteção excessiva a determinados setores gera uma alta ineficiência, desestimula a inovação, a gente tem que lembrar disso. É complexo para as pessoas entenderem isso, porque ao deixar de proteger determinados setores com as políticas existentes, seja de imposto, ou seja de subsídios ou subvenções criadas para artificialmente sustentar determinados setores dentro do país, acaba fazendo com que... Por que a empresa vai buscar inovação, maior eficiência e performance, se ela tem uma política pública que protege ela da participação de novos entrantes no mercado? E isso vai nivelando por baixo a nossa economia. Ao mesmo tempo que nós não nos integramos à economia global e deixamos de aproveitar o que é gerado de tecnologias melhores em outros lugares para termos a melhor performance aqui. Então o país tem, além de tudo que eu falei de recursos naturais, de distância de conflitos geopolíticos mais graves, e temos um ambiente doméstico que é altamente estimulante da criatividade. O povo brasileiro sempre diz que ele é melhor porque é diverso, embora determinados campos políticos combatam essa diversidade, ou o conservadorismo queiram que seja, enfim, interpretado que o jeito certo de ser é um específico. Mas nós somos majoritariamente um povo alegre, diverso, criativo, isso sendo melhorado com a formação do capital humano, aprimorado a partir dessa melhor
condição de ensino técnico, tecnológico, onde o país tem que avançar, cria um ambiente, um ecossistema altamente atraente para investimentos em inovação e tecnologia. Mas precisa estar integrado ao mundo, por isso que a questão do imposto de importação precisa ser revista tanto quanto tantos outros mecanismos de protecionismo à ineficiência da produção industrial brasileira. Governador, última pergunta, segurança é, segundo as pesquisas, no momento, a maior aflição do cidadão brasileiro. Qual é o seu diagnóstico? Onde está o problema? Qual é o papel do governo federal? A gente precisa resolver isso. Sem dúvida. Em primeiro lugar, vamos lá. O presidente Fernando Henrique teve um papel importante no combate à inflação. Era a agenda daquele momento do país. O presidente Lula teve um papel importante em avanços sociais. Tinha uma agenda, que era um clamor ali, de redução da pobreza, enfim, né? Embora, eu insisto, os mecanismos utilizados de alguma forma não sejam aqueles que dão sustentabilidade a essa redução da pobreza no tempo, porque elas são mitigadoras no curto prazo, difíceis de sustentar no longo prazo. Por isso que o país precisa avançar em produtividade, como a gente já falou, mas não quero repisar isso. Mas teve uma grande agenda da inflação, teve uma grande agenda do combate à pobreza. A grande agenda agora é segurança pública, sem dúvida nenhuma. Tem tudo isso que a gente falou aqui de questões institucionais, econômicas, fiscais, mas a agenda que, no fim das contas, interessa à população agora, que é demandada, com toda razão, é a segurança pública. Então isso precisa ser, está na agenda do presidente. Não adianta criar o Ministério da Segurança simplesmente e delegar para alguém. Tem que ser avocado pelo principal líder, especialmente num país como o nosso, como eu disse, dimensões continentais, 27 unidades federativas. A estrutura policial que faz hoje a atuação efetiva no combate ao crime está nos estados, Polícia Civil, Polícia Militar, né, depois órgãos como o Instituto de Perícias, enfim, a Polícia Penal também é importante, são estruturas dos estados. A União, nesse quesito, tem uma competência subsidiária, né, em relação aos estados. A União vai precisar entrar mais forte, mas não tentando substituir os estados, mas sendo coordenadora dessas ações. Eu acho que quando houve agora a discussão da PEC da segurança, havia um receio dos estados justamente como é que a União, que não opera a segurança pública na ponta, como nós operamos, vai vir agora dizer para nós como é que a gente faz. Enfim, há essa desconfiança porque não foi nunca um tema que o presidente Lula tivesse interesse, nem o Partido dos Trabalhadores, então é especialmente difícil para o Partido dos Trabalhadores coordenar e liderar um processo de enfrentamento ao crime organizado, porque sempre colocou a sua energia no que entendem eles, são as raízes sociais dos problemas de segurança pública. E eu entendo que existe um aspecto de prevenção social que tem que ser trabalhado, claro que tem que ser, mas eu preciso trabalhar o aspecto social para evitar que alguém se torne criminoso, mas depois que se tornou criminoso, é criminoso e tem que ser firmemente enfrentado pelo Estado nas suas diversas dimensões. Então, primeira coisa, vou pegar o exemplo do Rio Grande do Sul. Eu, como governador, lidero esse processo. Eu me reúno todos os meses com toda a estrutura da segurança pública. Quando eu fui aluno na Universidade de Columbia, nos Estados Unidos, em Nova York, tive a oportunidade de acompanhar reuniões do CompStat de Nova York, que é um modelo de gestão com base em dados, evidências, estatísticas, que orienta a ação da polícia de Nova York. Mas não adianta você ter o sistema e não ter governança, então são as duas coisas. Você tem o sistema que te aponta onde que estão os problemas, os desafios, e a governança com os ciclos de reuniões que você chama a responsabilidade de cada território georreferenciado daqueles crimes. Nós fazemos isso, já cumprimos agora o 80º ciclo de reuniões. A reunião do nível local, regional, estadual, com o governador liderando esse último nível, onde está começando a ter uma inflexão de roubos, já chama, não o comandante da Polícia Militar ou o delegado, chama todos eles, vão ter que prestar contas juntos ali para nós. E isso faz com que eles tenham que fazer as reuniões anteriores. Então, a integração entre as polícias é a maior, mais profunda já existente no Estado. Quem dá esse testemunho são os próprios operadores da segurança no Rio Grande do Sul. Então, essa dinâmica de governança nos permite ficar com o dedo no pulso, acompanhando, monitorando e agindo localmente, né, com pressão intensa sobre os grupos criminosos. O resultado é que a gente reduziu quase 70% homicídios, reduzimos 80% roubos a pedestres, reduzimos 90% roubos de veículos nos últimos anos no Rio Grande do Sul. Avançamos muito na segurança pública, sem ficar apelando por tiro, porrada e bomba, né? Ou seja, bandido bom é bandido morto, ou qualquer tipo de incentivo a esculacho, né? É com estratégia, com gestão, com tecnologia, com investimento, com aumento dos efetivos. Aí que eu digo que o ajuste fiscal que a gente está
defendendo, e que nós fizemos no Rio Grande do Sul, não é menos Estado, é reduzir o custo da máquina para o Estado estar presente com força onde ele deve estar. Nós somos o primeiro governo, em pelo menos 20 anos, que aumenta o efetivo das polícias. Porque todos os meus antecessores, pela crise fiscal do Estado, não conseguiam sequer repor o efetivo que se aposentava. Então ia diminuindo ano a ano o número de policiais no Estado. Pela primeira vez, em 2022 encerramos o primeiro mandato com mais policiais do que recebemos, agora vamos entregar mais policiais do que nós tínhamos em 2022. Então é investimento em efetivo, tecnologia, governança fundamental, né? Integração do sistema prisional, do sistema policial e também investimento no sistema prisional. Também, sempre que eu falo sobre o que estamos fazendo no sistema prisional, vem críticas porque as pessoas acham que tem que jogar em qualquer lugar esses bandidos e deixa apodrecer lá dentro. Uma ilusão, porque se o governo não mandar dentro do presídio, o crime manda lá de dentro o que está acontecendo aqui fora. E era o que acontecia no Presídio Central de Porto Alegre. Nós demolimos o Presídio Central de Porto Alegre, porque cada galeria que havia lá não tinha mais respeito às celas. Os presos eram colocados de acordo com a facção ou o grupo criminoso que pertencia. Se não pertencesse a nenhum grupo criminoso organizado, ia para uma galeria que tinha alguém do crime organizado que comandava e passava a ser, então, faccionado aquele indivíduo. As celas já não eram respeitadas, eram galerias, trancava e lá dentro rolava o que tivesse que rolar pelo próprio crime. Absurdo, né? A ausência total do Estado. Nós demolimos o presídio, reconstruímos em outra forma. Hoje o Estado manda efetivamente nos seus presídios e vai ter que fazer um grande investimento no sistema prisional. Então, a segurança pública merece quase que um programa inteiro, né? Porque a gente tem que trabalhar a parte da prevenção, nós estamos agindo. A lógica aquela que tinha nas unidades polícia pacificadora no Rio de Janeiro é uma boa lógica, só que ela não foi efetivamente implementada. O Estado entrou com a polícia e depois não colocou o Estado presente nas diversas outras dimensões. Nós estamos fazendo isso no Rio Grande do Sul. Mapeamos, né, com vários critérios, quais são as comunidades que mais sofrem com a violência. E o Estado agora, assinando semana que vem, investimento de 80 milhões de reais em uma delas. Fizemos um concurso público de urbanismo social, revitalização das áreas, a escola é revitalizada, o batalhão da polícia colocados, todas as políticas públicas lá dentro para prevenir. Tem o eixo da parte do enfrentamento direto ao crime, como eu falei, né? Investimento de efetivo, tecnologias, armamento, polícia na rua é forte, importante, e todo o respaldo também do atendimento ao cidadão, a partir da Polícia Civil, das nossas delegacias também, reforçando esse trabalho de inteligência, que é fundamental, e o sistema prisional. Então o governo federal vai ter que saber articular isso com os estados, não tentando substituir os estados, mas liderando, coordenando, estabelecendo essa governança para que haja confiança entre todas as partes, compartilhamento de dados, integração desses dados. Hoje a integração dos dados da segurança pública brasileira é feita por um organismo do terceiro setor, que é o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que faz o anuário, porque o Ministério da Justiça não controla. O Estado brasileiro não tem capacidade de articular suas unidades federativas para ter compatibilidade de dados e informações e, consequentemente, não consegue ter a visão territorial adequada. Então, a gente vai ter que promover essa integração, essa dinâmica de governança, e entendo que também devemos avançar em endurecimento de determinadas legislações. Como eu disse, a progressão de regime de uma pessoa que cometeu um homicídio permitir com que condenado... A gente fez uma reunião dos estados do Sul e Sudeste e apresentamos 5 pontos que entendíamos mereciam ajustes legislativos, esse era um deles. A maior parte dos homicídios, 80% deles, são feitos a mando de organizações criminosas. Tem que haver endurecimento de pena para esses crimes de homicídio, especialmente esses que são orientados por facções criminosas. Você tem que dar também uma possibilidade maior de manter prisões em audiências de custódia a partir do elemento subjetivo que o policial tenha de entendimento, né, de uma suspeita. É um tema um pouquinho mais polêmico e sensível, mas hoje, se um policial observa um comportamento suspeito de alguém numa parada de ônibus, né, na iminência de roubar alguém, faz uma abordagem, identifica com esse sujeito uma arma ou ou drogas ou qualquer item roubado, enfim, levado para uma audiência de custódia, a prisão em flagrante pode ser anulada por conta de o juiz entender que não houve um elemento objetivo que justificasse a abordagem policial. Isso vai gerando um sentimento de que a polícia prende, a justiça solta, né, que também é muito negativo. Então a gente precisa fazer ajustes legislativos também. Mas eu diria que o principal é isso, né, você ter a efetiva coordenação e a liderança. E se vai envolver os estados,
vai ter que envolver o presidente para poder liderar governadores e estabelecer essa relação de confiança entre as partes para compartilhamento das ações. Governador Eduardo Leite, muito obrigado pela conversa. Eu que agradeço. Obrigado pelo espaço mais uma vez. Vamos ser honestos? Conversar sobre política e ano eleitoral pode ser frustrante. Parece que estamos todos presos numa bolha, repetindo as mesmas manchetes, os mesmos cortes de vídeo. A conversa, não avança. Fica no mais do mesmo. A pergunta é, como furar essa bolha? Com dados que dão para você uma base sólida para argumentar. É por isso que nós fazemos a pesquisa Meio Ideia. Todo mês nós vamos a campo para entender o que o brasileiro realmente pensa. Toda a sociedade. O que muda o voto dele, o que o preocupa. A pesquisa de março já está no ar. Para quem é assinante Premium, a vantagem é dupla. Você recebe a pesquisa completa antes de todo mundo e ganha acesso a todo o arsenal de conteúdos em vídeo, texto, áudio que a gente produz. Análises que conectam os pontos, reportagens que mostram os bastidores do poder e um streaming com programas, séries, documentários, entrevistas que vão além do óbvio. Chega de conversa rasa, gente. Assina o Meio Premium e tem um guia confiável para se informar sobre o Brasil.